Chegando para nossa live, consegui agora, gente, o atendimento, muita mentoria, glória a Deus, muita coisa maravilhosa acontecendo. Bastidor é isso, né? A gente tá aqui, ó, engajado em fazer acontecer, mas vamos agora com tempo de qualidade para nossa leitura da palavra, né? Hoje nós vamos para a leitura de 1 Crônicas 19, falando: conflitos só começam onde há falta de sabedoria para entender Deus. Cuidado com as interpretações erradas. Davi busca, tenta demonstrar sua bondade ao rei dos Amonitas, e os conselheiros do rei desconfiam das intenções de Davi. Então os mensageiros de Davi são humilhados e envergonhados, e há conflito e guerra. Israel luta contra os Amonitas e os aliados sírios. Com a ajuda de Deus, Israel vence a batalha de Deus. Então ele foi querer agradar, foi mal interpretado, e aí, no caso, os mensageiros foram humilhados e gerou uma guerra. Então a gente tem que saber quem ajudar. Você sabia que você tem que ter sabedoria em ajudar? Porque não é todo mundo que você tem que ajudar, não é qualquer pessoa que você tem que abrir guarda para ajudar. Você tem que perguntar a Deus? Pois é, a gente precisa fazer isso. E que o Espírito Santo de Deus venha trazendo sabedoria e discernimento sobre a palavra de hoje. E diz assim: e aconteceu que depois disso, que Naás, o rei dos filhos de Amon, morreu, e seu filho reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei da minha benevolência com Hanum, filho de Naás, porque o seu pai usou de benevolência comigo. Por isso, Davi enviou os mensageiros para consolarem acerca de seu pai. E chegando os servos de Davi à terra dos filhos de Amon, Hanum, para o consolarem, disseram o príncipe dos filhos de Amon a Hanum: pensas porventura que foi para a honra do teu pai aos teus olhos que Davi mandou os consoladores? Não vieram os seus servos a ti e esquadrinhar e transtornar e espiar a terra? Por isso Hanum tomou os servos de Davi e raspou-os e cortou-lhes as vestes no meio até a coxa da perna e despediu-os. Ou seja, humilhou mesmo, né? Coisa feia. E foram se avisaram a Davi acerca daqueles homens, e enviou ele mensageiros a encontrá-los. Porque aqueles homens estavam sobremaneira envergonhados. Disse, pois, o rei: deixai-vos ficar em Jericó, até que torne a crescer a barba, então voltai. Vendo, pois, os filhos de Amon que se tinham feito odiosos para com Davi, enviou a Hanum, os filhos de Amon, 1000 talentos de prata para alugarem para si carros e cavaleiros da Mesopotâmia e Assíria, e de Maaca e de Zobá. E alugaram para si 32.000 carros e o rei de Maaca e seu povo vieram a eles e se acamparam diante de Medeba. Também os filhos de Amon se ajuntaram nas cidades e vieram para a guerra. E ouvindo Davi, enviou Joabe e todo o exército dos homens valentes. E saindo os filhos de Amon, ordenaram a batalha à porta da cidade. Porém os reis vieram e se puseram à parte no campo. E vendo Joabe que a batalha estava preparada contra ele, pela frente e pela retaguarda, separou os mais escolhidos de Israel e ordenou contra os sírios. E o resto do povo entregou as mãos de Aminassai, seu irmão, e puseram a ordem na batalha contra os filhos de Amon. E disse-lhe: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu virás socorrer-me. Se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, então te socorrerei. Ele fez ali, uma aliança. Esforça-te e esforcemo-nos pelo nosso povo, pela cidade do nosso Deus, e faça o Senhor que parecer bem aos seus olhos. Então se chegou a Joabe, e o povo tinha consigo diante dos sírios para a batalha, fugiram diante dele. E vendo, pois, que os filhos de Amon e os sírios fugiram, também eles fugiram diante de Abissai, seu irmão, e entraram na cidade, e veio Joabe para Jerusalém. E vendo os sírios que foram derrotados diante de Israel, enviaram mensageiros e fizeram sair de sírios que habitavam do outro lado do rio. Sofaque, capitão do exército de Hadazé, marchava diante deles. E do que foi avisado a Davi, juntou-se todo Israel, e passou do Jordão, e foi ter com ele, e ordenou a eles a batalha. Tendo Davi ordenado a batalha contra os sírios, pelejaram contra ele. Porém os sírios fugiram diante de Israel. Feriu Davi dos sírios os homens 7.000 carros, 40.000 homens de pé. Sofaque, capitão do exército, matou. Vendo, pois, que os servos de Hadazé tinham sido feridos diante de Israel, fizeram paz com Davi e o serviram. E os sírios nunca mais quiseram socorrer os filhos de Amon. Eles vieram contra Davi, E depois eles abriram mão. Então o que a gente tira de ensinamento aqui, gente? Primeiro, nem tudo é o que parece. Boa intenção é vista como ameaça. Cuidado com julgamentos precipitados. Observe mais, veja mais, Segundo, conselhos errados podem gerar grandes problemas. Escolha bem o que você ouve, quem você ouve. Pegou? Terceiro, o orgulho pode transformar a paz em guerra. O orgulho complica situações simples.
Algumas batalhas poderiam ser evitadas, nem todo conflito precisa acontecer. Dá-nos a vitória mesmo em situações difíceis. Então vai e declara comigo hoje aí, ó. Eu vou agir com sabedoria de Deus. Eu vou agir com sabedoria de Deus. Eu vou agir com a sabedoria de Deus, porque é assim que Deus quer que a gente haja, com sabedoria, com discernimento, com formas de realmente honrar o nome dele. Então, cuidado quando você for ajudar. Perceba se vem de Deus esse chamado para ajudar. Amém? Fica com Jesus, que Deus te abençoe, que coisas grandiosas e poderosas a gente acessa nesse dia. Fica com Jesus.